Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário, do momento que você estiver ouvindo esse vídeo, participando dessa aula. E essa é a nossa primeira aula, o nosso primeiro tema, depois da nossa aula de introdução, a respeito da gestão, do gerenciamento de projetos. E nada mais coerente do que tratar a respeito da relação entre projetos e pessoas. Projetos, evidentemente, exigem recursos financeiros, exigem uma metodologia, uma série de dados, mas é essencial que pessoas participem de projetos. Não existe projetos sem pessoas. Não existe projeto sem a reunião de pessoas com habilidades, características e cumprindo papéis específicos para que os projetos ocorram. Então, nós vamos tratar nessa aula de início, agora realmente tratando de temas específicos da área de projetos, falando sobre pessoas. E eu queria de início trazer uma frase que vai nos fazer pensar a respeito dessa relação subjetiva que existe entre projetos e pessoas. A frase é: pessoas são sempre um desafio. Quanto mais pessoas, maior é o desafio. E quanto menos pessoas, maior é o desafio. É uma frase interessante porque traz a ideia de que muitas pessoas exigem, dentro da área de projetos, dentro de qualquer projeto, exige uma maior complexidade, exige um olhar maior, horizontal e vertical para todas as situações. Mas também um grupo menor de pessoas exige o aprofundamento das relações com essas pessoas, você entender mais as características de cada uma delas, porque quanto mais pessoas, existe um maior nível de dificuldade ou outros tipos de dificuldade na lida, na relação, no trabalhar das pessoas com o projeto. E quanto menos pessoas, quanto mais enxuta a equipe, mais proximidade, mais intimidade nós temos com as pessoas, isso também é desafiador. Diante disso, um pequeno texto de introdução. Equipes, sejam elas globais ou regionais, são formadas sempre por pessoas que, em algum grau, têm culturas diferentes. O gerente de projeto, o líder de cada processo da equipe, a cultura da empresa e a cultura da equipe precisam, em primeiro lugar, entender e se adaptarem a isso. Então, o aspecto cultural, de onde a pessoa vem, qual é o repertório dela, quais são as suas ambições, qual é o elemento histórico, psicológico, o que a fundamenta, quais são os seus valores, seus princípios, quais são os seus objetivos particulares e coletivos, todas essas questões formam a cultura de cada indivíduo, além da cultura da organização pré-existente ou de uma organização que está sendo fundada e fundamentada. Então, o gerente, o líder de um processo que exige a reunião e a formação de uma equipe para um projeto, precisa entender que pessoas são diferentes, empresas são diferentes e precisa saber equilibrar e racionalizar todas essas questões. Todas as pessoas têm objetivos diferentes para tempos diferentes. Todo projeto deve direcionar os esforços de todos ao foco no tempo do projeto. Isso é um ponto de vista muito importante. Todas as pessoas têm um passado, todas as pessoas buscam um futuro e o presente é o presente do momento do projeto, que usa todas essas ferramentas de construção do indivíduo, suas habilidades, seu histórico, sua cultura, como já dito anteriormente, para a formação de um futuro, a finalização do projeto. Mas é preciso que se viva o tempo presente, é preciso se entender o passado do indivíduo, é preciso se entender os objetivos futuros, mas é preciso se viver o momento presente, cada etapa, cada marco do projeto, cada situação em que o projeto está, cada dificuldade do presente. Evidentemente que o gerente de projeto tem que olhar sempre dessa forma tridimensional, essa forma temporal, olhando para o passado, o que já ocorreu, as melhores práticas, olhando para o futuro, acompanhando prazos, acompanhando a linha do tempo do projeto para verificar se cada etapa está sendo dentro do cronograma estabelecido, concluída, concretizada e com qualidade. Mas é preciso viver o tempo presente, é preciso colocar as pessoas envolvidas no projeto no tempo presente do projeto.
Elas têm ambições, elas têm desejos futuros, elas têm coisas do passado a serem vencidas. Um projeto é sempre um desafio novo, um aprimoramento daquilo que já foi feito, mas é preciso que o gerente de projeto consiga alinhar todas as pessoas no momento presente, com foco na realização do projeto, de suas etapas até a sua conclusão. E o gerente de projeto tem sempre desafios. Os desafios que eu gostaria de elencar aqui, por experiência e por estudo, geralmente são esses que foram reunidos nesse momento. O primeiro deles que eu gostaria de destacar é a relação entre o individualismo e o coletivismo. Cada pessoa envolvida no projeto está desafiando a si mesmo, tem objetivos pessoais, e cada pessoa faz parte de uma engrenagem que fomenta, que fundamenta, que faz o projeto acontecer. Esses objetivos individuais eles não podem ser descartados, mas eles precisam entrar em equilíbrio com o aspecto coletivo do projeto. O projeto, em algum momento ou em alguns momentos do projeto, de preferência na maioria deles, ele deve ser a prioridade, para que depois da sua efetivação, da sua conclusão, aí sim, as benesses, os bônus, tudo aquilo que foi conseguido, coletivamente pode ser usado para o crescimento individual. Outro desafio é a questão do jogo de poder entre as partes interessadas, entre as pessoas que estão envolvidas e as pessoas que são afetadas pelo projeto, no sentido de serem afetadas indiretamente ou serem afetadas por serem os investidores, os sponsors, aqueles que realmente estão investindo tempo e recursos no projeto. E que muitas vezes querem mudar o andamento de alguma coisa, ou querem desfazer alguma área do projeto, ou querem exigir que o prazo previamente estipulado mude, entre outras alterações. Então esse jogo de poder, ele ocorre e é preciso que ele seja bem dominado e bem equilibrado pelo gerente de projeto e pela equipe do projeto. Um outro desafio são as incertezas, porque por mais que nós façamos planos, a tendência dos planos é que eles tenham que mudar em algum grau, em algum nível, de alguma forma. Então é preciso aprender a lidar com o desafio das incertezas de acidentes que podem ocorrer, apesar de uma boa gestão de risco. Existem aqueles intempéries ou os elementos X das questões, das situações, coisas totalmente inesperadas. Um outro ponto também é a relação de gênero que existe no mercado profissional entre o trabalhar do homem, o trabalhar da mulher, o trabalhar de pessoas de gênero ou de sexualidade diferente, mulheres que têm um potencial mais masculino, homens que têm um potencial mais feminino, a questão da homossexualidade, a questão do gênero e das visões a respeito disso, como sociedade, como indivíduo e como profissional, são pontos importantes. É interessante você ter uma equipe mista, mas quando você é um gerente que sabe trabalhar com essas diferenças de gênero, com essa pluralidade de gênero que existe, principalmente nos nossos dias. Uma outra questão são os conflitos de gerações, entre você não apenas colocar pessoas de gêneros distintos, mas com histórias, tempo de vida, experiências, culturas, como já foi citado, diferentes. É importante você saber lidar com o conflito de gerações, você não se abster desses conflitos, porque eles são muito agregadores, mas é preciso que você seja um gerente de projeto que saiba lidar com as diferenças e saiba envolver pessoas de gerações diferentes para que elas possam trabalhar juntas e extrair o melhor dessas relações. E todos esses desafios, todos esses pontos citados, como nós resolvemos isso? Como nós resolvemos essas questões? A ideia da área de projetos, ou a resposta para essa questão, é que nós devemos integrar as pessoas nos projetos por meio de valores universais, citando respeito, ética, caráter e integridade. Juntando a isso também aspectos de disciplina, aspectos de cooperação, de humildade. Quando nós temos valores universais que comandam os indivíduos dentro de um sistema coletivo para a execução de um projeto,
para um resultado único que vai contribuir para todos e para todas as partes interessadas, nós evitamos muitos dos conflitos que acontecem. Uma outra questão importante que o gerente de projeto, aquele que lidera uma equipe de projeto, deve ter logo de início é pela identificação da natureza do projeto, das necessidades do projeto para a composição, principalmente da sua equipe. É preciso entender se ele gostaria de uma equipe on, uma equipe off ou uma equipe híbrida. Ou que situação esse gerente, esse líder, ele vai ter que lidar com pessoas que trabalham no mercado online, que fazem as suas atividades online, que fazem as suas atividades de campo offline, onde são exigidos outros meios de comunicação, ou equipes que trabalham de forma híbrida, o mesmo indivíduo trabalha on e off, ou equipes repartidas pelas suas especificações, pelas suas atribuições, trabalham de forma híbrida. É importante o líder realmente ser um maestro, porque o maestro é aquele que lida com pessoas com habilidades, com uma instrumentação diferente, linkados pelo mesmo objetivo, que é a composição da música, da melodia, da sinfonia. Então o concerto, com todos aqueles instrumentos e todo aquele posicionamento, toda aquela direção do maestro é da mesma forma executada pelo gerente de projeto, porque o gerente, assim como o maestro, ele lidera, ele inspira, ele coordena, ele delega, ele libera, ele emancipa e ele forma pessoas. Então o gerente de projeto, ele não apenas tem como finalidade a execução do projeto, mas todo um arcabouço de responsabilidades com a sua equipe e com as etapas do projeto, como um líder inspirador que coordena, delega, libera, emancipa, ou seja, amadurece aqueles da equipe nas suas habilidades, favorece para que isso aconteça e forma elementos de uma equipe cada vez melhor. E de início, quando você tem todas essas atribuições, todas essas questões levantadas, é importante que você faça uma reunião com essa equipe. Mas como é que se faz uma reunião com uma equipe de projeto? Eu separei, de forma bem básica, 5 etapas que devem ser estabelecidas para que você venha fazer uma reunião com uma equipe para iniciar qualquer projeto. A primeira parte desse momento da reunião é o início dela. O início da reunião é o momento onde você deve expor os objetivos pela reunião de todos ali, expor quais são os interessados no projeto, na realização, na conclusão, com eficácia, com eficiência, com efetividade do projeto. Também expor quais são os desafios do projeto e os detalhes macro, ou seja, aqueles detalhes que vão realmente destacar ou evidenciar os momentos em que o projeto está avançando. A segunda etapa é a etapa de apresentação. É importante que o gerente se apresente e também dê espaço para que todos apresentem as suas credenciais, para que todos ali saibam, não apenas antecipadamente, é até interessante que seja feito antecipadamente, mas numa reunião com todos presentes, online ou offline, é mais interessante as pessoas terem esse espaço de interação. A terceira etapa, o terceiro ponto é o escopo, que é algo que nós iremos tratar mais profundamente adiante. Que o escopo nada mais é do que apresentar toda a estrutura que forma o projeto, não só a equipe, mas todas as demais áreas do conhecimento que nós vamos ver futuramente, tudo aquilo que compõe o projeto, tudo aquilo que o delimita como projeto. O outro ponto são as definições, que é a discussão dos papéis e as responsabilidades de cada um no projeto. E por fim são as revisões, que é a definição de uma data para uma próxima reunião após o levantamento das primeiras etapas, das primeiras ações. Então, basicamente, essa aula falou brevemente a respeito da importância de você trazer as pessoas que são fundamentais para o projeto para dentro do projeto, não apenas com as suas habilidades, mas com o seu coração, com o seu empenho, com os seus objetivos linkados ao resultado de qualidade, ao resultado positivo do projeto. E você faz isso de várias formas,
compreendendo e respeitando a cultura, o gênero, a forma de pensar de cada um, criando um ambiente de equilíbrio, de ética, onde valores e princípios são estabelecidos e que regem o comportamento de todos ali, apresentando os objetivos do projeto, apresentando os desafios, os interessados, apresentando a equipe uns aos outros para que haja uma interação. E tudo isso é comandado pelo gerente de projeto. Então eu espero que nessa aula que você me ouviu a respeito da questão da relação de pessoas e projetos, isso venha ter interessado você a entender mais como é que funciona essa relação. Caso você tenha interesse em se aprofundar mais, pegue cada um dos aspectos levantados nessa aula, volte a ouvir e a ver esse vídeo, esses pontos específicos, treine sobre isso, medite sobre isso, estude sobre isso, porque esses fundamentos que regem a relação entre pessoas e projetos. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido interessante para você e te aguardo na próxima aula com o próximo tema.